Bem, eu vou conversar agora com o clínico geral Salomão Khawaja, muito conhecido e muito demandado em Belém. Temos várias perguntas sobre situações de saúde que estão acontecendo no momento. Doutor Salomão, é um prazer poder falar com você. Tudo bem? Tudo bem, Mauro, igualmente, que bom vê-lo bem também, com boa saúde, né? Isso é Isso importante. é, isso é importante. Bem, nós estamos num período de muita chuva, de muita umidade, já estamos acostumados, mas, na verdade, é um período que quase todo mundo fica gripado em Belém, que aparece sinusite, que aparece ite e assim por diante. E agora ainda tem um complicador da Covid, que não foi embora totalmente. Então, deixa as pessoas meio medrosas, né, doutor Salomão? É verdade, é verdade. Assim, na verdade, o que nós temos não é só gripe, nós temos muito resfriado, né? Porque gripe, você sabe que é uma doença específica provocada pelo vírus da influenza, que é uma condição muito mais grave, muito mais séria. E que a vacina realmente da gripe é efetiva. Ela nos ajudou muito, reduziu bastante as formas graves de gripe. Com relação ao Covid, o que é que nós temos percebido? É, eu trabalho assim em dois grandes hospitais de Belém, nós não estamos com nenhum Covid internado. Então, isso é um bom sinal. O que nós temos percebido é que a maioria dos casos de Covid nós estamos tratando de nível ambulatorial. São pacientes geralmente com sintomas leves, que se confundem até com resfriado comum. A gente só sabe que é Covid porque acaba pedindo exame. Então, isso é algo que realmente a vacina trouxe. Se a vacina não preveniu a doença, como a gente imaginava, pelo menos ela fez com que nós tivéssemos forma mais Abrandasse, branda, né? abrandasse e evitasse a internação, né? E geralmente é passado medicação ou deixa só passar o período natural do Nós vírus? já temos, ainda há pouco, a Anvisa aprovou o primeiro medicamento oral para o tratamento da Covid. Qual é o objetivo desse medicamento? É evitar que o paciente interne. Então, não é todo mundo que precisa tomar. Os pacientes com fator de risco, os pacientes mais idosos, nós já temos no Brasil, não vou falar nome, até por questão ética, não é bom falar nome. Mas a Anvisa já aprovou, é um medicamento que, infelizmente, o preço é caro, né? Não está acessível a todo mundo. Eu acho que o SUS ainda não disponibilizou para uso, não tenho certeza. E seria mais ou menos como o Tamiflu, que nós usamos para o tratamento da gripe. A função desse medicamento é evitar que o indivíduo evolua para a forma mais grave, principalmente a literatura americana publicou que evita bastante a internação dos pacientes. Isso em pessoas que têm a comorbidade ou idosos, né? Exatamente, é. Porque o Concordo. jovem ele tem que se reservar e aguardar passar o período do vírus, né? É verdade, sabe? A gente tem percebido isso, né? Até pacientes mais idosos, eu tenho tratado em casa, viu, Mauro? A maioria, dos últimos 2 meses, eu internei uma paciente de 88 anos porque ela tinha muitos problemas, eu fiquei com medo de deixá-la em casa. As outras eu tratei em casa. Doutor Salomão, diabetes, algo que vai e volta. Entra na moda, começa-se a falar bastante. Não tem nada de novidade sobre isso, não? Então, o que é que a gente sabe? Tem muita coisa, né? Porque a Covid, pelo uso até de muitos medicamentos fortes, desencadeou também um processo de diabetes, né? Na verdade, o que é que aconteceu, né? Quer dizer, os indivíduos seriam diabéticos em algum momento. E até pelo uso do tratamento com corticoide, isso acabou provocando Aceleração. uma elevação transitória. É muito, viu, Mauro? A gente tem hoje, para você ter uma ideia, mais de 500 milhões de casos de diabetes. É muita gente com diabetes. Existem vários motivos para isso. Sabemos hoje que a mudança do hábito alimentar, sabemos hoje que a falta de atividade física foi assim determinante para os indivíduos se tornarem diabéticos. Né? Normalmente, você nasce, você tem herança. Só que a herança sozinha não é suficiente. Você precisa ter herança associado a hábito alimentar geralmente irregular. Você fazer um hábito alimentar irregular a custas principalmente de açúcar, de fácil absorção, de muito carboidrato, você acaba desenvolvendo o que a gente chama de obesidade visceral, e isso hoje
é marcante, né? Hoje é uma preocupação no mundo inteiro a quantidade de pessoas que se tornam diabéticas, até porque as taxas da glicose, elas variaram e vêm mudando ao longo dos anos. Antigamente, a glicose em jejum normal era até 110. Aí, agora baixaram para 99. Então, o indivíduo que tem 100 em jejum ou mais, ele já é considerado um indivíduo com uma tendência a diabetes, principalmente se for acima de 115, ele já é considerado um pré-diabético. E hoje a literatura americana está muito preocupada. Eles querem baixar o valor em jejum para 95. Então, os indivíduos que teriam de 96 a 99 já seriam indivíduos com glicose em jejum alterada. A chance desse indivíduo desenvolver diabetes, se ele não corrigir hábito, é muito grande. Então, baixando os níveis, com toda certeza a gente vai ter condições de intervir mais precocemente. E tem um outro exame, que é a hemoglobina glicada, que também nos serve como triagem. O ideal é que a gente tenha no máximo 5,5, 5,6. Valores acima de 5,5, principalmente se já tiver acima de 6 já é pré-diabético, 6,5 já é diabetes. Bem, mas é uma doença sob controle, né, doutor Salomão? Não há possibilidade de perder esse controle, a não ser que não queira usar as medicações e assim por diante. Eu acho, Mauro, que é difícil, porque o grande problema é que remédio, cada vez nós temos mais remédios, né? Hoje tem pelo menos 5 classes de medicamentos que nós usamos para o diabetes. O tipo 2, né, que é o diabetes prevalente, Mais representa comum 90%, isso. é o mais comum. O tipo 1 representa 5%, 10% no máximo, é mais E no é indivíduo mais hereditário, né? É precisa, obtido que no precisa, nascimento. precisa é autoimune, que precisa que o indivíduo utilize insulina desde o seu diagnóstico, do tipo 1. O grande problema é que, se você não mudar hábito do indivíduo, não adianta, porque se você não mudar hábito, o medicamento sozinho não é capaz de controlar adequadamente. Se ele não mudar o hábito alimentar, se ele não fazer uma atividade física regular, ele dificilmente vai ter um controle adequado. Então, por esse motivo que é muito importante o diabético ser tratado de forma multidisciplinar, você ter um bom nutricionista acompanhando, ter algum educador físico que possa fazer uma atividade física regular. Com isso, você consegue excelentes resultados. Tenho pacientes assim que é impressionante, a melhora dramática com a mudança do hábito alimentar. E essa mudança de hábito pode até reverter? Já existiu algum caso de. Não, reverter não, porque o diabetes é herdado. O indivíduo que é diabético, ele nasce com, geralmente, é uma deficiência de secreção de insulina, tipo 12, em alguns momentos, né? E ele produz mais glicose à noite. Então, e tem resistência insulínica, ou seja, ele precisa produzir mais insulina para manter uma glicemia normal. Isso ele vai permanecer com ele. Claro que, se ele ganhar peso, ele vai aumentar essa resistência insulínica, então ele vai piorar o controle. Se ele fizer uma dieta rica em carboidrato, também. E hoje uma coisa que tem nos preocupado muito é o sono. O sono tem uma influência importantíssima, porque os indivíduos que dormem pouco, eles têm um controle inadequado da glicose. Isso já está muito bem demonstrado, né? Então, temos que dormir pelo menos 6 horas, por vários motivos. Não só para que a gente tenha um controle, mas que é interessante como hoje nós sabemos o quanto o sono é importante, viu, Mauro? Nós temos 2 hormônios com relação à nossa fome, né? Um chama-se grelina, o outro chama-se leptina. Quando nós estamos acordados, a grelina fica sendo liberada e faz com que a gente coma. E a leptina tenta inibir. Quando eu durmo, eu inibo a grelina e fica a leptina atuando. Se eu fico acordado, a grelina não é inibida. Isso explica por que os indivíduos que dormem menos têm mais fome e procuram mais a geladeira à noite. Então, é preciso que a gente também corrija o nosso hábito alimentar. Entre outras coisas, né? O sono tem influência na nossa imunidade. Tem muita gente, doutor, minha imunidade está baixa. Na verdade, esse indivíduo deve estar dormindo pouco, porque a nossa recuperação imunológica ela depende de um bom sono. Isso explica por que a Covid afetou tanto, de forma tão grave, os profissionais da saúde que viravam plantão, porque eles não conseguiam dormir para reparar o seu sistema imunológico. Então, é importante investir no sono. Nós temos 3 pilares para que a gente tenha uma saúde saudável. Um pilar é atividade física, o outro pilar é 6 a 7 horas de sono e o outro é alimentação. Dizem os americanos que uma boa alimentação tem que ser igual às cores do arco-íris.
Entendeu? Por quê? Porque aí eu vou ter várias cores de verduras, legumes que É. possam dar muita quantidade de Os de produtores de antioxidantes carne também já estão fazendo carnes coloridas, esse que é o problema. também, né? Mas, Agora, o doutor maior problema Salomão, é a carne processada, viu, Mauro? Não é nem a carne não processada. A carne processada que é lesiva, que é o grande vilão. Já que grande nós vilão. estamos falando de alimentação, diabetes, apareceram várias novidades contra a diabetes, várias medicações e várias estratégias. A diabetes, não, desculpa, a obesidade. Qual é o seu posicionamento sobre a obesidade? Eu acho que a obesidade ela teve uma relação direta, normalmente, com mudança de hábitos. Se você analisar, hoje nós gastamos muito menos energia do que nós gastávamos há algum tempo atrás, porque tudo, desde o celular, escada rolante, vidro elétrico, tudo faz com que a gente gaste cada vez menos energia. Só que nós não reduzimos a nossa quantidade de alimentos, né? E o ser humano ele foi programado para economizar energia. Se eu como mais do que eu preciso, eu vou armazenar essa energia e vou ganhar peso, né? Isso não tem a menor dúvida. Então, essa mudança realmente de hábito, principalmente eu comendo mais caloria do que eu preciso, reduzindo a minha quantidade de calorias que eu gasto, levou esse boom de obesidade no mundo inteiro, né? Que é um grande problema que a gente tem. E, principalmente, a ingestão de carboidrato, que o carboidrato é algo que faz com que os indivíduos ganhem muito peso. E assim E como a com isso, diabetes, o medicamento só não resolve, tem que fechar a boca mesmo, né? até porque assim, os medicamentos para obesidade que nós temos são o remédio mais efetivo hoje é um que é usado também para o tratamento do diabetes, né? Um medicamento que já existe em formas orais, mas ele era só injetável. E o que é que ele provoca? Ele sendo usado, ele faz com que eu tenha uma saciedade precoce. O pouco que eu como, eu já me sinto satisfeito. Além dele atuar em outros mecanismos da fome. Tá? Só que, assim, o que a gente percebe é um medicamento que ainda não é acessível para todo mundo, é caro, tem efeitos colaterais que precisam ser vigiados, né? Porque existem alguns efeitos significativos. É seguro, eu tenho alguns pacientes que usam, mas ele sozinho não é suficiente. Se o indivíduo não mudar hábito, principalmente se não incorporar uma atividade física no seu dia a dia, ele dificilmente vai conseguir manter uma perda de peso efetiva. Se não, só a cirurgia bariátrica. Mesmo a cirurgia bariátrica, que é hoje o procedimento mais efetivo que nós temos, se o indivíduo perder o controle, ele vai voltar a ganhar peso. Doutor Salomão, no passado recente, a gente falava que jovem tinha infarto do miocárdio, o idoso tinha AVC, mas agora a gente está vendo tantos jovens com AVC. O que foi que mudou? Bem, o que é que mudou? Primeiro, hoje, muitas doenças, Valdo, são genéticas. A gente sabe que você tem que sempre olhar a sua família, né? Se você tem uma história de doença cardiovascular, quer dizer, doença cardiovascular é um indivíduo que teve um AVC, que teve um infarto, principalmente antes dos 50 anos, você tem que tomar cuidado. Você tem que procurar um médico, ver se você tem um colesterol elevado, se você tem alguma alteração genética que faz com que você vá ter uma doença cardiovascular. Hoje, nesse aspecto, nós evoluímos muito. Nós passamos a entender por que indivíduos fazem, muitas vezes, infarto precoce. E o que é muito interessante, a COVID ela trouxe muita complicação cardiovascular, uma relação nítida em quem teve COVID e está tendo risco aumentado de AVC e de infarto. Isso pode durar até um ano, segundo a literatura médica. Tá? Então, é prudente o indivíduo que teve COVID passar por um cardiologista para fazer uma avaliação com o clínico, fazer uma avaliação cardiológica, pelo menos ver se ficou algum dano. Isso não importa se o COVID foi grave ou foi moderado. Tá? Então, claro que o indivíduo que teve COVID grave, ele vai ter mais complicações. E algo que a gente tem percebido, viu, Mauro, uma coisa muito importante, é que indivíduos que tiveram COVID e ficaram internados na UTI desenvolveram hoje o que nós chamamos de síndrome do paciente que ficou em terapia intensiva. Essa síndrome tem a forma pessoal e a forma familiar. O indivíduo que ficou em UTI por mais de 7 a 10 dias, ele vai desenvolver depressão, ansiedade e síndrome do estresse pós-traumático. E isso pode durar meses depois. Então, se você analisar a quantidade de pessoas que ficaram internadas em UTI na época do Covid,
nós temos uma população enorme de pessoas com a síndrome pós-terapia intensiva. Doutor Salomão, o Viagra está sendo usado para doenças cardiológicas? Isso. A sildenafila, que é a substância do Viagra, faz parte de um grupo de substâncias que inibem uma substância chamada fosfodiesterase. Essa fosfodiesterase ela é importante na dilatação dos vasos. Qual foi a importância disso? Nós temos dois sistemas de artérias. Tem as artérias sistêmicas e tem as artérias pulmonares. Para tratamento da hipertensão arterial, nós temos muitas drogas. Mas para tratamento, por exemplo, da hipertensão pulmonar, nós não tínhamos droga. Até que descobriram que no pulmão existia essa substância, essa enzima chamada fosfodiesterase. Então, hoje, a sildenafila, que é o Viagra, é utilizada no tratamento da hipertensão pulmonar, que é uma complicação do indivíduo com insuficiência cardíaca tardia. E também temos usado a sildenafila em condições periféricas, indivíduos que têm vasoespasmo, ficam com má circulação, também por ser um vasodilatador e tem funcionado. Mas, olha, foi muito importante isso, a questão da sildenafila. Eu lembro que o então presidente Bolsonaro justificou que as Forças Armadas haviam adquirido muito Viagra porque também servia para tratamento de doenças da próstata. É verdade? Hoje é verdade. Tem trabalhos mostrando que ela pode ajudar até talvez na prevenção do câncer de próstata e também na dinâmica miccional. Mas isso, Mauro, é algo que não é... A gente não tem meta-análise, que a gente chama de medicina, 100% de acordo. Tem muitos urologistas que passam em pessoas que fazem cirurgia de próstata, eternamente usar o grupo da sildenafila, nesses inibidores. Mas hoje eu acho que o grande avanço dessas drogas, além da disfunção erétil, que, na minha opinião, isso salvou muito casamento, né? Isso não tem a menor dúvida. A gente não tinha nada efetivo, tinha que fazer injeção no pênis, entre outras coisas. E hoje, esse grupo de Então, drogas o que hoje a gente excelente. estuda que salvou a saúde mental? De muitos homens e muitos casais. Eu posso garantir isso para você a nível de consultório, doutor, eu sou outro homem. Agora, a outra importância dessa substância é exatamente da hipertensão do pulmão. Hoje, os cardiologistas usam, da insuficiência cardíaca, em algum momento eles podem precisar usar a sildenafila. Doutor Salomão, com tanta novidade na medicina e estudando cada vez mais, hoje pode-se dizer que o ser humano pode prevenir-se do câncer? Sim, a gente já tem muitos trabalhos, viu, Mauro, sobre isso, né? Então, vamos lá. Em pele, a gente pode prevenir. Há muito tempo, a gente pode prevenir o câncer de pele evitando o sol em excesso, usando um bom protetor solar. O sol é proteção o único desencadeador do câncer de pele? da Não tem maioria dos fator cânceres de pele. hereditário, não? Existe, mas assim, o sol, ele é o desencadeante, ele é o gatilho, né? Ele é o gatilho. Se você lembrar como eram nossos antepassados, né? Se Que você olhar a passava o óleo de fotografia, bronzear. não é só isso. As mulheres e homens usavam chapéu, Mauro. Você vê foto do pessoal antigo, era tudo de chapéu. O chapéu protege. O chapéu protege. Hoje nós não usamos mais, né? Então, um dos cânceres que você pode prevenir é isso. O outro, com toda certeza, é o câncer de pulmão. Se você parar de fumar, você reduz bastante. O cigarro, ele tem relação com muitos tipos de câncer. E uma coisa que nós temos nos preocupado muito hoje é o álcool. O álcool, que até então não era considerado um vilão do câncer, hoje o álcool ele é responsável por 500 mil casos de câncer no mundo. E isso vai depender se o indivíduo é um bebedor de 20 a 30 gramas por dia, que é o que a gente aconselha, né? Se ele bebe de 30 a 60, ele é um bebedor moderado, e se ele bebe mais de 60 gramas por dia, ele é um bebedor importante, né? Então, o álcool ele tem relação com vários tipos de câncer. Então, o indivíduo tem que realmente maneirar também no álcool, que é uma forma dele evitar o câncer. E, veja bem, uma das coisas que nós prevenimos, câncer de colo uterino, câncer de pênis, hoje com a vacina para HPV você previne. Hepatite B, hepatite C, as vacinas previnem câncer de fígado, que até então
Era um Agora, eu li fantasma que alguma pensava coisa nisso. que a vacina para HPV só interessa quando a pessoa ainda não iniciou a vida sexual, muito jovem, não é isso? Na verdade, eles já até estenderam, né? Na verdade, o ideal é o indivíduo começar a fazer a vacina na adolescência, mas Sim, hoje esse é o ideal, para ela pode. começar do Mas, zero. Mas quem não mas está na adolescência mais, ainda vale a pena essa vacina? assim, vale sim, eu acho, Mauro, que vale, por menor que seja a proteção, porque a gente tem que ver que o HPV ele está associado a outros tipos de câncer, embora os sorotipos da área genital sejam diferentes. Por exemplo, o câncer de língua é HPV, câncer perianal é de HPV. O câncer perianal e o câncer vaginal de pênis, eles são pelas mesmas cepas. Então, eu acho que a vacina nos ajudou muito. Então, se a gente analisar, a vacina já começou a prevenir alguns cânceres que até então eram difíceis, né? Hoje em dia, com o câncer do colo uterino, ele no Brasil ainda é uma causa importante de mortalidade, né? Mas de fora daqui, a gente quase não tem mais por causa da vacina, né? Por causa da prevenção, a mulher fazendo o seu preventivo, fazendo o tratamento e usando principalmente preservativo, você vai evitar, com toda certeza. O preservativo evitando a AIDS, o HIV. O HIV tem relação com vários tipos de câncer também. O senhor já receitou cannabis para algum paciente? Não, não, e assim, eu encaminho para alguns colegas, viu? Bom, até porque, assim, a literatura médica, você vai ver que ela é muito controversa. Existem meta-análises mostrando que ela é efetiva. Não há dúvida que na dor crônica ela tem o seu papel, em algumas formas de epilepsia tem o seu papel, mas começaram a estender o seu uso, principalmente até em demência, até em Alzheimer. Eu conversei com alguns colegas geriatras e disse: olha, Salomão, realmente é difícil responder, mas é possível que tenha algum benefício. Então, a gente está esperando ainda trabalhos consistentes para que a gente possa dizer o real benefício da cannabis, tirando a dor crônica e tirando as formas de epilepsia. Para falar um pouco de saúde mental, as redes sociais realmente ampliam a ansiedade? É porque, assim, se você for analisar, a rede social ela tem um lado bom, mas tem um lado ruim. O que eu vejo de vídeo que me mandam, de propagandas enganosas, de terapias milaborantes, água salina, não sei o quê, não sei o quê, isso acaba atrapalhando, né? Olha, tem que tomar todo dia vinagre em jejum. Aí, enfim, se você analisar o quanto aí, olha, aí, em vez da rede social promover algo de bom, de bem-estar, ao contrário, diz, olha, vai fazer, só acaba dizendo, olha, não faz isso, porque, enfim. Então, claro que tem um lado bom, mas tem também esse outro lado, que é passar informações que muitas vezes são informações temerosas e inadequadas, né? Tem profissionais aí que falam coisas que não têm nenhum sentido. E essa epidemia pela droga Z contra a insônia, doutor Salomão? Pois é. A gente tem vários, se a gente analisar, Mauro, o principal complicador de quem teve Covid, e a gente tem alguns milhões no Brasil, né? Salvo engano, estamos nos aproximando de 50 milhões de pessoas que tiveram Covid. O principal efeito tardio do Covid longo é a insônia. A insônia tem afetado muita gente. Eu posso dizer, pessoalmente, eu que tive um Covid moderado, né? Fui internado por Covid, você também, eu acho que teve. Eu ainda não me recuperei totalmente. Eu tento evitar ao máximo tomar remédios, porque esses medicamentos para insônia, a gente tem que Eles analisar que o viciam? nosso. A gente depender o seguinte, deixa eu lhe explicar. O nosso sono é feito por etapa, né? Nós temos o estágio 1, o estágio 2, o estágio 3, 4 e 5. Geralmente, depois de uma certa idade, a gente só tem os 3 primeiros estágios. O estágio mais profundo, o sono da criança. E tem o sono REM, né? Esses medicamentos, eles não reproduzem a fisiologia normal do sono. Então, quem toma, embora possa dormir até mais, a qualidade do sono não é a É a ideal. mesma coisa, é verdade. Não reproduz o sono normal. Os indivíduos acordam como se não tivesse dormido. E alguns, você não vai acreditar, teve uma paciente que foi um problemão. Ela tomava 10 comprimidos por dia desse remédio para dormir. Foi um problema difícil, tive que chamar um colega para tratar comigo, porque chegou a 10 comprimidos. Era uma coisa impressionante. Então, não há dúvida que esse remédio, quando eles foram lançados
para insônia de curta duração. O que é insônia de curta duração? Uma mudança de fuso horário. Você vai sair do Brasil e vai morar na Europa. Tá? Você vai fazer uma cirurgia e está com medo. Você perde um ente querido e fica assim. Então, esses remédios eram lançados para insônia de curta duração. O que aconteceu? Os indivíduos começaram a tomar para dormir. Pela facilidade, não vou tomar. E agora, muitas vezes, não conseguem nem conseguem dormir sem o remédio. É um trabalho difícil, um trabalho longo, entendeu? Porque você precisa realmente, hoje, a gente tem ainda poucos profissionais aqui em Belém, especialistas em medicina do sono, já temos alguns, e tem que fazer um trabalho árduo para poder retirar esses medicamentos. E a gente sempre se preocupou com o sono em função de fuso horário, de viagens. Eu li alguma coisa que nós, humanos, temos 50% de bactérias. E aí a matéria dizia que quando a gente viaja, por exemplo, para fora, com nova cultura alimentar, novas bactérias, e aí a gente tem problemas sérios. É isso? Na verdade, o que aconteceu? Hoje é o que está, é o budismo, né? A gente tem que ver até quando vai ser o budismo. Mas é um budismo interessante, tem muita gente estudando isso. Na verdade, isso nós chamamos de disbiose. Ou seja, disbiose é quando há uma alteração na nossa flora normal. Para você ter uma ideia, hoje em dia, a gente sabe que o parto vaginal ele gera uma flora muito mais normal do que um parto cesáreo. Né? E tem até gente que está fazendo trabalhos aí, definindo uma forma de pegar a secreção vaginal e passar no bebê quando nascer, mesmo que seja por parto cesariano. Então, a disbiose é quando eu tenho excesso de bactéria nociva. E tem trabalhos brilhantes mostrando que na obesidade você tem excesso de bactérias que estão relacionadas, os americanos estão estudando muito isso. Já existem até formulações de probiótico. A gente tem que assim, tem um probiótico, que é a bactéria boa, e tem um prebiótico, que é o alimento da bactéria. Então, hoje se trabalha muito em cima disso. E uma coisa muito interessante, viu, Mauro? A gente modifica a nossa flora, sim, mas principalmente quando você modifica a alimentação. Sim. Se você analisar... Quando adota uma nova cultura alimentar. Veja bem, a natureza, o Papai do Céu, nos deu 6 metros de intestino delgado. 6 metros. Para que o alimento, ao iniciar o seu processo, ele sofresse um processo digestório ao longo dos 6 metros. Hoje, o alimento processado, eu não preciso mais fazer isso. Então, as bactérias começaram a mudar. Então, essa mudança na flora normal tem relação direta com muitas doenças. Vou lhe dizer mais ainda, principalmente com certos processos alérgicos. O doutor Bruno Paes Barreto, faço um convite para ele, para vir falar sobre... Já conversei muito com ele, a esposa dele, a doutora Irma. Olha, é impressionante assim, o conhecimento que ele traz, mostrando que as crianças elas precisam andar mais descalças, as crianças... E a Covid, como ela isolou as crianças, ela fez com que eu não tivesse uma alimentação do meu HD imunológico. Então, quando as crianças voltaram de todo esse lockdown que nós tivemos, elas passaram a começar a ter infecções atrás da outra, porque eram aquilo que elas deveriam fazer quando ficaram no lockdown. Então, não há dúvida que a alimentação é uma das coisas que mais influenciam hoje na nossa flora. E mais ainda, você sabe que tem uma relação entre o uso excessivo de antibióticos e aumento do câncer de intestino grosso? Trabalhos bem consistentes. Quanto mais antibiótico, mais eu vou alterar minha flora e as bactérias mais nocivas podem favorecer o aparecimento. É verdade. Doutor Salomão Kawage, muito obrigado por mais essa consulta pública, bom conversar, muito concorrida, assuntos em cima do lance. Eu fui procurar ler o que é que estão falando no momento e o senhor está bastante atualizado. Muito obrigado, doutor Salomão. Mário, eu que agradeço. E assim, acho bom, né, você com o seu programa, porque você convida profissionais sérios, porque hoje, com a rede social, tem tanta gente falando uma porção de coisas sem sentido, entendeu? E que as pessoas passam a acreditar naquilo, né? Isso atrapalha muito a nossa vida. Hoje o médico tem um grande concorrente, que é o Dr. Google, porque ele vê um exame alterado... o paciente já chega já dizendo o que ele tem, o que ele vai tomar, só quer o carimbo. O Google nunca começa com as doenças mais simples, começa com as doenças mais graves, irmão. Aí, muitas que às vezes são simples, sem sentido,
transforma numa coisa difícil. Que bom, Mauro, estou sempre à Muito sua obrigado. disposição. Boa noite para o senhor. Precisou, se tiver de novo, estamos à disposição. Muito obrigado e boa noite também.